Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje que celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, não há como não pensar nesse elemento que está conectado à festa de hoje, o escapulário. O escapulário, que é esse pedaço de pano que pode ser também substituído por uma medalha, que tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora, e que se associa a uma venerável tradição de praticamente 770 anos, quando um monge eremita, que se encontrava no Monte Carmelo, chamado Simon Stock, teve uma visão de Nossa Senhora que lhe entregava esse manto, esse escapulário, e fazia uma promessa de que aquele que vestisse o escapulário e que procurasse sempre crescer na fidelidade a Jesus Cristo, através da devoção a ela, a Mãe de Deus, ela garantiria a sua proteção àquela pessoa e, sobretudo, no momento da morte, viria a auxiliar aquela pessoa. Ali tinha início tanto a devoção ao escapulário, como também a congregação da Ordem da Beata Virgem Maria do Carmo, chamados Carmelitas. E nesse sentido, é muito interessante, muito belo, uma carta que São João Paulo II escreveu no dia 25 de março do ano 2001, quando se comemorava justamente os 750 anos que São Simão Stock tinha recebido o escapulário da Virgem Maria. São João Paulo II explicava naquela carta, que qualquer um depois pode baixar na internet, é muito bela, e explicava o sentido do escapulário. Ele dizia que, simbolicamente, receber o escapulário significava revestir-se dos mesmos sentimentos que Nossa Senhora tinha em relação ao nosso Salvador Jesus Cristo, ao seu Filho e nosso Senhor. E dizia mais, que o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, de algum modo fazia com que aqueles que o vestiam fossem como que espiritualmente transportados à montanha do Carmelo, que representa um local de encontro com Deus. Pensemos no profeta Elias, que lá se encontrou com Deus. Um lugar de renovação, um lugar, em definitiva, onde o homem está mais próximo de Deus. E dizia ainda São João Paulo II que usar o escapulário, no fundo, significava, por um lado, estar sob a proteção de Nossa Senhora. Porém, e isso é o importante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, usar o escapulário, que tantos de nós, eu mesmo tenho o meu escapulário, que foi imposto quando eu estava estudando na Espanha, segundo o rito dos carmelitas, mas usar o escapulário é também um compromisso de seguir o exemplo de Nossa Senhora. E nesse sentido, sobretudo à luz do Evangelho que nós escutamos, isso se faz ainda mais significativo. Nós escutamos no Evangelho segundo São Mateus, como certo dia estava Nossa Senhora com os demais familiares de Jesus, que o texto chama de irmãos, mas nós sabemos que na língua de Jesus, na língua hebraica, mas também no arameu, não existe um termo que distingua, por exemplo, irmão de primo. É a mesma palavra, que depois em grego foi traduzido como adelphos, que significa irmão. Mas o sentido de irmandade ali era mais amplo,
que nós temos nas nossas línguas neolatinas, onde há termos específicos para irmão, para primo, enfim. O fato é que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, junto com outros familiares, foram buscá-lo. E Jesus então, quando soube, pois alguém dissera, olha que sua mãe e seus irmãos aí estão, Jesus então olhou para a multidão e disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa resposta de Jesus, longe de ser um desprezo pela sua mãe, era, acima de tudo, o maior elogio que Jesus podia fazer a ela. Porque que outra pessoa, e basta que peguemos a Bíblia, cumpriu a palavra de Deus, a vontade de Deus, de modo tão generoso quanto Maria? Pensemos na resposta pronta e imediata que ela deu ao anjo quando lhe anunciaram que ela seria a mãe do Senhor. A resposta foi, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E, portanto, usar o escapulário significa imitar essa disposição de Nossa Senhora. No Salmo responsorial, que hoje não escutamos um salmo, mas um trecho do Evangelho de São Lucas, o Cântico de Maria, vimos como ela elevava um ato de louvor, um cântico de louvor a Deus. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Para além de cumprir a vontade de Deus, de se colocar como a escrava do Senhor, estar nessa generosa disponibilidade, Maria também nos dá exemplo de humildade. De saber que tudo o que ela possuía em sua vida, que todas as qualidades, todas as virtudes, todas as grandezas que nós louvamos em Maria, eram dons gratuitos de Deus. Ela era pobre. Tudo que ela tinha de riqueza era graça, era dom. E por isso ela agradecia a Deus que tinha olhado para a pequenez de sua serva. Que nós possamos também, como ela, reconhecer a nossa humildade, a nossa pequenez e sempre atribuir a Deus os dons da nossa vida. Nunca tenhamos a pretensão de achar que somos bons por nós mesmos, mas que saibamos reconhecer e, sobretudo, agradecer. Por outro lado, à luz da primeira leitura da profecia de Zacarias, em que o profeta falava ao povo de Jerusalém que via a sua cidade destruída depois da invasão dos povos da Babilônia, estamos falando do século VI a.C., mas essa leitura, que era um cântico à esperança de Deus que não esquecia do seu povo, que ia reconstruir Jerusalém, os primeiros cristãos também entenderam como uma imagem de Nossa Senhora, que se alegrava por Deus, que a abençoava, Deus que fazia dela essa criatura tão extraordinária, cheia de graça, como vai dizer, aliás, o anjo Gabriel, quando vai visitá-la, ave cheia de graça, e que também aqui hoje, para nós serve de motivação, para que sempre sejamos agradecidos a Deus, que nunca nos deixa abandonados, que sempre vem nos restaurar. Que bonito! E aqui vamos encerrando essa meditação. Pensar naquilo que dizia a oração inicial da missa de hoje, quando pedíamos o auxílio da gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que pudéssemos, sob a sua proteção, subir ao monte. Faz referência, por um lado, ao Monte Carmelo, mas depois a oração dizia de modo específico, ao monte que é Cristo. Que nós possamos com Maria, com nossa mãe, de mãos dadas, como uma criança pequena que sai para passear, que possamos subir o monte para nos encontrarmos com Jesus. Mas lembremos, qual é o monte onde Nossa Senhora nos leva? Não é o Monte das Transfigurações, não é o Monte Sinai, o Monte da Aliança com Deus, mas um outro monte, aonde
ela recebeu a missão de ser a mãe de todos nós, o Monte do Calvário, aonde Jesus, pregado na cruz, olhou para ela, como nos ensina o Evangelho de São João, e disse: mulher, eis aí o teu filho. E com isso fazia com que todos nós nos convertêssemos em seus filhos, em filhos de Maria. E é no Calvário que Nossa Senhora nos acompanha, para que diante da cruz também encontremos a nossa vocação, que encontremos o sentido da nossa vida, não simplesmente para sofrer, mas para que percebamos que Jesus nos ama, para que percebamos até onde chegou esse amor de se sacrificar por cada um de nós. E experimentando esse amor absoluto de Jesus, que é Deus feito homem, possamos entender qual é a nossa missão aqui no mundo. A de Maria era de ser mãe de todos nós. E a de cada um de nós, saibamos que junto da cruz de Jesus vamos recebê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,